Boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Hoje foi o primeiro dia da prova do Enem de 2014 e eu estou aqui para fazer a correção e os comentários das questões da parte de biologia. Espero que vocês tenham tido uma boa prova e desde já eu desejo boa sorte para vocês amanhã, ok? Bom, então eu estou utilizando aqui como referência o caderno amarelo. Se a sua prova é o caderno branco, rosa ou azul, a ordem das questões vai estar um pouquinho diferente dessa do caderno amarelo. Mas como eu vou comentar a questão, você vai conseguir olhar aí no seu caderno e saber de que questão eu estou falando, né? Bom, a primeira questão do caderno amarelo vai ser a questão número 48. Essa questão, então, ela está falando sobre um experimento genético no qual foram extraídos genes, um trecho aí do DNA, de uma bactéria que tinha uma determinada característica que era resistência a pragas. E esse gene foi colocado, ele foi implantado num vegetal. E esse procedimento, a questão quer saber como que é o nome desse procedimento. Vai ser então a transgenia, ok? Que é quando você incorpora material genético de um ser vivo em outro ser vivo de outra espécie. No caso do caderno amarelo, essa questão é a letra E. A próxima questão é a questão número 51, que está falando então que na década de 90, células do cordão umbilical de recém-nascidos começaram a ser guardadas para uso terapêutico. A questão não citou o nome célula-tronco, mas já é para você deduzir que se trata de células-tronco. E aí ela pergunta: o poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de... E a resposta vai ser a letra D, diferenciação em células especializadas, tá? Esse é o grande lance aí das células-tronco, a diferenciação em células especializadas. A próxima questão vai ser a questão número 57. Na questão número 57 a gente tem um eredrograma grande, tá? E aí a pergunta é: que tipo de herança é essa representada no eredrograma? Uma coisa que a gente pode observar é que, assim, o eredrograma ele dá uma grande quantidade de informações para você deduzir. E tem uma característica bem gritante aí nesse eredrograma, que é um casal que vai ter aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos, sendo que 1, 2, 3, 4, 5 são mulheres. E todas as mulheres foram afetadas, tá? Como eu sempre digo, quando você tem uma questão que tem um eredrograma, vai ter um certo ponto do eredrograma que vai te contar a resposta, que vai te dar a dica aí do exercício, tá ok? E aí, no caso desse eredrograma, foram esses 10 filhos aí desse casal animado, né? E aí a gente pôde perceber que todas as meninas foram afetadas. Se você reparar, o pai dessas garotas, né, ele é afetado. Então, por dedução, a gente vai vendo que é uma herança ligada ao sexo, tá? Ou seja, o pai, ele tem um X com o gene da característica, ok? E essa característica, ela é dominante. Por quê? A partir do momento que o pai passa esse X com a característica para as filhas, todas elas apresentam a característica, ou seja, a característica é dominante. Quando a característica é recessiva, quando a gente está falando de herança ligada ao sexo, e a característica é recessiva, as mulheres só expressam esse fenótipo se ela for homozigota, né? Então é difícil isso acontecer. Então aqui no caso a gente tem uma herança ligada ao sexo, tá ok? E dominante. Então a resposta no caderno amarelo vai ser letra D, dominante ligado ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença, ok? A próxima questão é a questão número 58, né? Fazendo uma pergunta aqui sobre sistema digestório. Então, a questão está falando que um pesquisador, ele recebe um frasco com um concentrado de enzimas digestivas, tá? E ele não sabe que enzima digestiva é essa, tá? Então, ele desconfia que seja uma protease gástrica que age no estômago fazendo a digestão de proteínas. E aí, o exercício já dá umas dicas aí para você. Sabendo-se que a digestão do estômago é ácida e no intestino é básica,
ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes, adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta, que se trata de uma protease gástrica, é aquela que contém letra B, pedaço de carne em solução com pH 5. Por que seria essa resposta? A enzima, a protease gástrica, ela vai agir em pH ácido. Então, isso já elimina o pH 9, né, das outras alternativas. E aí, por que seria um pedaço de carne? Porque se trata de uma proteína, tá ok? Então, teria que ser uma proteína, que poderia ser a carne ou o ovo cozido, tá? Mas não, a gente elimina a alternativa do ovo cozido porque o pH está básico. Então, vai ser a letra B, pedaço de carne em solução com pH 5. Proteína sendo digerida em pH ácido, ok? A próxima questão é a questão número 61, tá? Que está perguntando, então, está falando sobre sacolas biodegradáveis, né? Então, nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os carboidratos presentes são digeridos por organismos decompositores. O que um organismo decompositor faz? Ele vai transformar uma matéria orgânica numa matéria mais simples, tá? Então, essa é a ideia do biodegradável. Se, por exemplo, esses compostos eles dissolvem-se na água, não ia adiantar muita coisa, porque ele ia continuar presente ali na natureza. Então, o que é interessante? É interessante que ele seja transformado aí por decompositores. Então, aí vai ser letra D, ok? Bom, nossa próxima questão vai ser a questão número 62. Está falando sobre os corais. Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar. E o esquema representa reações que ocorrem naturalmente em equilíbrio no sistema ambiental marinho. O excesso de dióxido de carbono na atmosfera pode afetar os recifes de corais. E eles colocam aqui uma situação, tá? É colocado aqui um esquema na prova e pergunta, né? O resultado desse processo nos corais é: o que está acontecendo aqui nessa água? O que a gente está percebendo aqui nessa água que a ilustração está indicando? Que o pH está ficando mais ácido, tá? Com essa acidez, você vai ter como resultado dano à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações. Quando você tem uma destruição do esqueleto calcário de corais, você vai ter, obviamente, a destruição dessas comunidades, tá ok? Bom, a próxima questão é a questão número 64. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção do ATP, em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originadas de procariontes ancestrais que foram incorporados em células mais complexas. O exercício aí está falando sobre teoria endossimbiótica, né? Aquela teoria de que as mitocôndrias elas seriam células simples, né? Como os procariontes, que teriam feito uma simbiose com as células mais complexas, as eucariotes. E aí, essa teoria ela é reforçada aí por algumas características que as mitocôndrias apresentam. Que características são essas? Bom, primeiro que as mitocôndrias elas têm um DNA independente da célula, vamos chamar assim, a célula hospedeira, tá? Da célula na qual ela está inserida. Então, outra característica é que a membrana dela tem uma composição química bem específica, tá? E bem diferente da composição química das membranas celulares que nós temos, por exemplo, tá ok? E elas também têm a capacidade de autoduplicação, elas conseguem aumentar o seu número dentro da célula de maneira independente em relação ao núcleo celular, ok? Bom, das alternativas aqui, tem uma que poderia causar confusão, que seria a presença de parede celular semelhante à de procariontes. Aonde está o erro aí dessa alternativa? Presença de parede celular. A mitocôndria não tem parede celular, ela tem membrana, ok? Então, a resposta correta vai ser a letra D. Capacidade de autoduplicação
dada por DNA circular próprio, semelhante ao bacteriano, ok? Então, no caderno amarelo, a resposta aí, a resposta seria a letra D, ok? Nossa próxima questão vai ser a questão número 67, de tipos sanguíneos, que eu espero, do fundo do meu coração, que meus alunos tenham acertado essa questão. Então, a questão número 67, ela está falando que num determinado hospital existiam ali, deixa eu ver, são 5 bolsas de sangue e elas não estavam identificadas. Então, era para encontrar o tipo sanguíneo aí, era para ser feito o teste para determinar o tipo sanguíneo presente em cada bolsa. Aí ele vai colocando lá, a pergunta é, quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo tipo A? A resposta é a letra B, 25 litros de sangue. Por quê? Repara só que eles colocaram soro anti-A e anti-B em cada uma das amostras de sangue. A amostra número 1, o soro anti-A não aglutinou. O que isso quer dizer? Que esse soro não encontrou hemácias com o antígeno A. Portanto, esse sangue não é do tipo A. E o soro anti-B aglutinou, ou seja, esses anticorpos encontraram ali o antígeno B nas hemácias, ou seja, esse sangue é do tipo B. Só a título de curiosidade, na amostra número 3, onde teve aglutinação do tipo com o soro anti-A e o soro anti-B, a gente tem sangue do tipo AB, os dois antígenos foram detectados aí pelos anticorpos, né? E a número 4, né? Que não aglutinou, nenhum soro aglutinou nem o anti-A nem o anti-B. Então, trata-se do tipo sanguíneo O, tá? Que não tem esse antígeno na membrana da hemácia, portanto, ele não aglutina. Então, a resposta aí vai ser letra B, 25 litros de sangue, que é a primeira amostra, tá ok? Bom, a nossa próxima questão vai ser a questão número 69, da lagarta parasitoide, que estava abrigada no corpo de um outro animal, né, devorando suas carnes. Então, olha só, nesse caso aqui, a larva foi colocada dentro de uma lagarta. As lagartas, elas têm a característica de serem herbívoras, né? Então, essa lagarta aqui, a gente já deduz que se trata de um herbívoro. Se ela é herbívora, ela é o consumidor primário. E o animal que foi colocado ali, né? O ovo que foi colocado dentro dessa lagarta, né? E começa a devorar os seus tecidos, passa a ser, então, um consumidor secundário. Então, a resposta vai ser letra B, consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta, ok? A próxima questão vai ser a questão número 73. Existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo causador de doenças no tomateiro, por consumirem ferro disponível no meio. As bactérias também fazem fixação de nitrogênio, disponibilizam cálcio e produzem auxinas, substâncias que estimulam diretamente o crescimento do tomateiro. Bom, qual dos processos biológicos mencionados indica uma relação ecológica de competição? Aí a gente vai ter, então, uma competição interespecífica, competição entre espécies diferentes, que vai ser do fungo com a bactéria. E o trecho aí da questão que fala, o trecho do texto que fala dessa competição, é esse que vai mencionar, então, que as bactérias elas inibem o crescimento do fungo por consumirem o ferro disponível no meio. Então, vai ser a letra C, diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo, ok? Então, aí, letra C, tá? Bom, nossa próxima questão número 74. Bom, na questão 74, ele foi colocado que há necessidade, né, de um reflorestamento de uma região do cerrado, e aí a questão ela dá algumas características aí do cerrado, né? Ele possui um lençol freático profundo. Pronto, com essa informação você já deduz que o vegetal que deve ser utilizado nesse processo aí de reflorestamento, ele tem que ter raízes do tipo
alta, né? Raízes assim de alta profundidade, que consigam atingir as camadas mais profundas do solo. E aí ele fala também que tem grande insolação, recorrência de incêndios, e a gente sabe que o cerrado é um ambiente, né? É um ecossistema que tem um clima um pouco mais seco. Então é necessário que haja uma adaptação desse vegetal ao clima seco, que vai ser aí a árvore número 2, que tem a raiz de alta profundidade coberta por cera. Essa cera, essa camada de cera cobrindo o vegetal, vai ser importante para quê? Vai ser importante para evitar a transpiração excessiva do vegetal, ok? Ficou assim uma coisa tipo, e os espinhos? Os espinhos eles são também uma adaptação para vegetais de clima seco, mas é quando você tem as folhas, elas são modificadas em espinhos, evitando então a transpiração excessiva. Aqui está falando coberta por espinhos, então ficou uma informação um pouco vaga. Eu acredito que pode ter confundido um pouco, tá? A árvore 2 e a árvore 4, tá? Mas a resposta correta é letra B, o vegetal aí número 2, que é coberto por cera, tá? E tem raízes de alta profundidade. Bom, a próxima questão que a gente vai corrigir aqui é a questão número 81 do caderno amarelo. Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada, né, não é aceita por muitos cientistas. Para esses cientistas, aqueles que não aceitam essa ideia de que o ser humano é o ápice da evolução, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por modificação de características. Todas as espécies, elas, segundo a teoria da evolução, elas estão em constante processo de evolução, tá? Então, por exemplo, por que não seria a letra E, especialização para uma determinada finalidade? Essa especialização para uma determinada finalidade vai ser um processo lento para o qual a evolução vai dirigindo aquele ser, ok? Por exemplo, melhoria de processos e estruturas. Isso é uma coisa que eu sempre procuro frisar em aula. Essa ideia de que a evolução ela sempre vai melhorar o ser vivo, ela vai deixá-lo mais alto, mais forte, mais rápido, é uma ideia equivocada. Por quê? Você tem certas características que podem atrofiar ao longo do processo evolutivo, tá? O exemplo mais clássico disso são os olhos da topeira, né? Que são olhinhos totalmente atrofiados. Então, a evolução não quer dizer que vai deixar o animal sempre maior, mais brilhante, mais bonito, sei lá, né? Uma característica assim fantástica, tá? Mas é a ideia de que todas as espécies elas estão em constante modificação, né? Graças aí às mutações que acontecem ao acaso e são selecionadas de acordo aí com as características da espécie. Então vai ser letra A, modificação de características. Próxima questão, questão número 84, tá? Na década de 40, na região centro-oeste, produtores rurais cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma promessa que consistiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes formaram o prato principal desses produtores. Aí a pergunta é, para suprir essa deficiência nutricional, a que se submeteram esses produtores, né? Foi importante eles terem consumido alimentos ricos em, aí a letra D, aminoácidos essenciais. Gente, a deficiência nutricional aí, né, é de proteína, porque eles deixaram de comer carne e derivados. E a gente pode perceber que o arroz, as verduras e os legumes, eles são ricos em carboidratos, né? Então faltou a proteína aí. Então, para suprimir essa deficiência, seria importante, né, o consumo dos aminoácidos essenciais. Por que não dos aminoácidos naturais? Qual vai ser a diferença? Aminoácidos naturais são aqueles que o nosso organismo consegue sintetizar, então você não precisa ingerir. E os essenciais são aqueles que o nosso organismo não consegue sintetizar para formar as proteínas.
são aqueles que você deve adquirir pela alimentação. Então, letra D, aminoácidos essenciais, ok? Então, vamos agora para a nossa última questão, que é a questão número 88, do caderno amarelo, que está mostrando aí imunobiológicos. E aí você tem uma imagem mostrando diferentes formas de produção, diferentes aplicações. No primeiro caso, você tem a aplicação de vírus e bactérias diretamente atenuados, né, claro, diretamente numa pessoa, tá? Qual é o objetivo de se aplicar vírus e bactérias atenuados na pessoa? Produção de anticorpos, né? E na segunda imagem, a gente tem a aplicação do imunobiológico 2, que seria um veneno de cobra em cavalo, tá? E esse cavalo ele vai produzir, então, anticorpos também, que são os soros, né? Que são aplicados em hospitais, o soro antiofídico, no caso aqui do veneno de cobra, que daí pode ser aplicado em uma pessoa que seja vítima de uma picada de cobra, né? Então, embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante dos humanos e equinos, pois, letra D, estimulam a produção de anticorpos, ok? Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar, pode deixar a sua pergunta aqui no YouTube mesmo, ou pode me perguntar pessoalmente para quem é meu aluno, ok? Mais uma vez, boa prova para vocês amanhã, vão com calma, e é isso aí, boa sorte, um grande beijo e até mais.